Olá! Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Bonita essa camisa, não? Obrigado. Obrigado. Você também está muito elegante. É a cor da aurora. É a cor da aurora? É linda. Olha. Então tá. No Sem Censura de hoje, nós vamos entender o que aconteceu com a água aqui no Rio de Janeiro e falar sobre questões da água no Brasil e no mundo. Garantir o acesso à água de qualidade e a todos os brasileiros é um dos principais desafios do Brasil. O país tem 12 regiões hidrográficas que passam por diferentes desafios para manter a sua disponibilidade e qualidade hídrica. O engenheiro sanitarista e professor da UFRJ, Adacto Otônio, fala sobre a crise de água e comenta os últimos acontecimentos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A professora Rosane Cristina de Andrade, ela é professora de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, junto com o professor que também é da UERJ, e ela vai nos explicar, e são colegas de departamento, e vai nos explicar como é que é feito o tratamento da água que a gente bebe. Você aí de casa está super convidado a participar desse programa. Hashtag Sem Censura nas redes sociais, ou então, se você preferir, tem o WhatsApp também, 021 9903 5329. Isso, porque esse programa hoje ele vai ter uma audiência incrível, porque, professor... Muitas dúvidas. Prazer estar com vocês aqui. O caso é o seguinte, aconteceu esse caso no Rio de Janeiro desde o dia 6, ou seja, o carioca está acusando, a cidade está fornecendo uma água turva, com gosto ruim, com cheiro de terra, e a gente está numa situação que a gente não sabe se isso é um problema da SEDAI, se isso é um problema da água, onde começa esse problema, professor? Olha só, eu costumo dizer, muitas pessoas falam em crise hídrica. Crise hídrica não é só falta de água. Hoje em dia nós temos água sobrando e nós estamos com uma crise hídrica porque a poluição e a degradação das nossas bacias hidrográficas está deixando a água cada vez mais poluída que as concessionárias não conseguem tratar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não foi a SEDAI que produziu essa alga, essa geosmina que foi o subproduto da água. Não foi ela que produziu. Isso veio da poluição do manancial. Então, você tem um processo de eutrofização hídrica, ou seja, produção de algas, muito esgoto entrando numa região de uma lagoa que fica perto da captação d'água da SEDAI. Isso incrementou a produção excessiva de algas. Essa lagoa se encontra com as águas do Rio Guandu, que recebe a transposição do Paraíba do Sul, que está cheio de poluição, a bacia toda desmatada. Toda essa poluição se junta e a SEDAI vai captar isso. Então, o que está acontecendo? Eu sempre alerto. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é a ponta de um iceberg. Se os nossos governantes e a nossa população não cobrar dos governantes a proteção dos nossos mananciais, o que está acontecendo hoje? A demanda em água está aumentando. O que a concessionária faz para pegar um manancial cada vez mais poluído? Joga mais química e joga mais química. A população está bebendo uma água mais cara e uma água pior. Então, lá em Nova York, o que eles fizeram? Eles, para evitar isso, ao invés de ampliar as estações de tratamento e botar tratamentos cada vez mais caros, a Prefeitura de Nova York decidiu investir em despoluir o manancial. Fizeram um programa Produtores de Água, investiram no reflorestamento, investiram no controle da poluição. Ao invés da Prefeitura de Nova York gastar 10 bilhões de dólares para construir e ampliar uma estação de tratamento de água, ela simplesmente melhorou a qualidade da água, porque o manancial ficou despoluído, aumentou a quantidade, porque o reflorestamento regula a vazão do rio, que reduz enchentes na época de chuva, e bota mais água, uma água filtrada na época de estiagem, e a população de Nova York bebe água da torneira, uma água saborosa, de excelente qualidade. Maravilha. Vamos seguir o exemplo de Nova York no Brasil? Vamos falar, então, sobre qualidade da água com a professora Rosane, que é o seu trabalho, basicamente. A qualidade da água do Rio de Janeiro é que está sofrendo, apesar dela estar absolutamente inserida dentro dessa crise da água, que é uma crise maior do que o Rio de Janeiro, do que o Brasil, do que do mundo. Essa água que a SEDAI está fornecendo, esses casos de diarreia que estão aumentando, está tudo ligado? Tá, na verdade, é tudo relacionado. E essa questão é principalmente pela essa ausência de saneamento, né, um saneamento muito precário em todo o Brasil, não é só um problema exclusivamente do Rio de Janeiro. Então, a gente tem cada vez mais os nossos mananciais contaminados, e essa contaminação, seja ela por presença de bactérias, micro-organismos patogênicos, algas, substâncias químicas
ou mesmo as partículas sólidas. Essas alterações da qualidade da água, ela ocorre de forma natural, né, seja por processos de chuva intensas ou secas, períodos de secas muito prolongadas, ou pela ação do homem, como, por exemplo, o lançamento de esgoto doméstico e industrial sem nenhum tipo de tratamento ou com tratamento inadequado. Tá. Então, todos esses impactos causados nos mananciais faz com que a qualidade da água dos nossos mananciais estejam sendo alteradas. E, com isso, compromete todo o processo produtivo da água nas estações de A senhora tratamento de água. está falando de quantos casos de morte por diarreia acontecem no Brasil anualmente? A gente tem dados do Ministério da Saúde, né, dados bem atuais, que aproximadamente 4.000 pessoas adoecem, vão a óbito por causa de diarreia e normalmente relacionadas a doenças de transmissão hídrica. Ou seja, tudo ligado à água. Posso fazer um comentário Pode. sobre esse assunto, a sua pergunta? No meu entender, no caso da SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, a SEDAI devia, de forma urgente, existe a portaria número 5 do Ministério da Saúde, que são os padrões de potabilidade. Tem mais de 70 parâmetros que caracterizam a potabilidade. A SEDAI alega e afirma que a água que está sendo distribuída é potável. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que imediatamente analisar esses 70 e tantos parâmetros, incluindo trialometanos, incluindo as cloraminas, incluindo todas essas toxinas, análise atual e, de forma transparente, mostrar, estão todas dentro do padrão. Se não estiver, ela assumir, corrigir o tratamento. É isso que está faltando. Mas e está faltando ela não está fazendo isso, quando né, você falou professora? em água potável, você balançou a cabeça. É porque, na verdade, assim, o conceito de água potável, né, é esse atendimento ao padrão de potabilidade que ele é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, o conceito de água potável tem que ser uma água isenta de micro-organismos patogênicos, com presença de substâncias químicas a níveis aceitáveis, né, não acima dos níveis máximos permitidos pela portaria, mas a gente não pode esquecer que faz parte também do padrão de potabilidade fornecer uma água que não apresente alteração na cor, né, não apresente alteração no odor e, principalmente, no gosto da água. Professora. Porque a população, a primeira percepção da população vai estar relacionada a essas características, a aparência, o gosto e o odor. Mas isso porque eles não têm acesso a essas análises do padrão de potabilidade. Então, essa alteração nessas características perceptíveis pela população é que faz com que isso se torne uma situação insegura para a população e a população tende a rejeitar e não consumir essa água. Pois é, professor, pensando exatamente o oposto. Se eu tenho uma água clara, não turva, incolor, beleza, sem cheiro, sem gosto, essa água necessariamente está boa? Ou eu também posso, como está todo mundo aqui no Rio de Janeiro agora, desconfiando de toda e qualquer água? Na verdade, a produção de água, ela tem que ser vista como uma cadeia produtiva, né, como qualquer outro produto. Então, é preciso ter um controle de qualidade, desde o manancial de abastecimento, então, o conhecimento das características da água do manancial, porque são essas características do manancial que vão definir qual a melhor tecnologia de tratamento que deve ser adaptada e adequada para determinada situação. Além disso, é preciso conhecer todo o processo produtivo dentro de um sistema de tratamento de água, né? Então, a realização de inspeção sanitária para verificar parâmetros de projeto, parâmetros de operação, né? E a manutenção adequada desse sistema, que faz ter uma garantia de que a água que está sendo distribuída para a população é segura. A senhora poderia dizer, por exemplo, nesse estágio que nós estamos da água do Rio de Janeiro, a senhora recomenda que as pessoas bebam a água filtrada, o que seja? É complicado você fazer esse tipo de afirmação, porque nós temos micro-organismos, nós temos algumas algas, substâncias químicas Eu vou reformular. Que... Nós podemos confiar na declaração do presidente da SEDAI quando ele diz: eu bebo essa água está potável, podem beber? Não, a água não está potável, porque se ela está apresentando alteração, né,
é uma água mais turva. Isso. Uma água que está Com cheiro e apresentando gosto e tem um cheiro forte. Isso não é considerado potável porque são as características que são perceptíveis da população. E essa população, é intuitivo essa rejeição. Tá. Eu queria fazer um complemento. Primeiro, alguns indícios ficam bem claros nesse problema daqui do Rio de Janeiro. Primeiro, o manancial degradado, que os órgãos ambientais não estão dando devido prioridade a isso, os governos não estão dando. Segundo, há indícios de possíveis negligências no processo de controle da vigilância sanitária no trabalho da SEDAI. Quem fiscaliza a SEDAI, a concessionária, é a AGENER, que é a agência reguladora, e o órgão de vigilância sanitária. Então, pode ter havido, possivelmente houve, porque você tem que cobrar as análises, cobrar as medidas. E eu também recomendaria, frente a isso, como a SEDAI recomenda que a água está boa, primeiro, a população que está com a água com alto... Isso é opinião minha. A água tem alto gosto. A concessionária alega que ela não faz mal à saúde, mas ela está cristalina, isso pode ter disenções, mas temos que usar água com cloro. O carvão ativado, ele absorve o cloro. Eu acho que é importante que o cloro é necessário, que está previsto na portaria o cloro residual, mas ele não faz nenhum bem para a saúde. Então, é uma medida protetiva que você faz. Agora, está tendo uma polêmica grande, se a gente tem que ferver a água. Aí existe uma polêmica nesse sentido. Se você tem problemas de poluição com risco de patógenos, você tem que ferver. Se você, então, porque estão mas aumentando. A água está chegando com turbidez, é perigosa. Eu tenho uma dúvida em relação ao filtro de carvão ativado. Por exemplo, eu tenho lá em casa esse filtro de carvão ativado. Basta isso? Isso basta? Não. Normalmente a água da SEDAI é ligeiramente ácida. Eu estou comentando a minha opinião. É claro que a professora pode ter um ponto de vista diferente. Eu acho que o filtro, aquela vela que você tem calcário, ela eleva o pH. O pH fica mais neutro, porque o pH da água é ligeiramente ácido da SEDAI, não é neutro. E o carvão ativado, ele absorve o cloro e alguma impureza e até gera alguma melhoria até no gosto. Então, é uma medida protetiva. Agora, o carvão ativado não elimina um patógeno. Se tem um vírus, isso passa. Por isso que entra a fervura. Mas aí nós temos que avaliar se a água que está chegando na sua casa não está chegando com turbidez, ela está límpida, está transparente. O carvão ativado sempre é importante numa água tratada que tem cloro, que ele vai ajudar a retirar o cloro. Agora, se está turva, é interessante, se você não tem dinheiro para comprar água mineral, você ferver, passar no carvão ativado e ferver. Tá bom. Olha agora, só, outra pergunta. Água tratada, o carvão ativado é sempre importante. O Ministério Público foi ontem, ou anteontem, dia 13, na SEDAI. Eu fui com eles. E o resultado da qualidade da água vai demorar 15 dias, professor? Porque foi a vigilância sanitária do Estado, do município, foi o INEA, eles deram um prazo máximo, porque tem análises que demoram mais tempo, algumas são mais rápidas. A vigilância, que são análises, são mais 6 análises, turbidez, coliformes. Em uma semana, me parece que eles vão apresentar e o Ministério Público está acompanhando isso. Tá bom, eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente vai voltar e aí a gente vai, inclusive, conversar um pouquinho com os telespectadores que devem estar mandando perguntas, tá? Um minutinho só. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo, falando sobre água. Bruno Barros. Vera Barroso, olha só, você conta pra gente o que você está sentindo, se a sua água, se você mora na cidade do Rio de Janeiro, tem cheiro, não tem cheiro, a gente quer saber. Vamos pôr a primeira mensagem na tela da Cleia Baiana, aqui do Rio de Janeiro, capital. Oi, Bruno, boa tarde. A Vera tem razão, linda a cor da sua camisa. Ô, Cleia, obrigado. O assunto é muito importante sobre a água que está escura e com cheiro de terra. Olha aí, na casa da Cleia, a água está escura e com cheiro de terra. Sandra Regina, Rio de Janeiro, boa tarde. Onde eu moro, a água está clara, sem gosto e tem um cheiro bem fraco de barro. Ela tem consumido após a filtragem, deve ser aquele filtro de carvão ativado, né? E aí ela quer saber se a preocupação se faz necessária e parabeniza pelo tema. Valeu, Sandra, pela mensagem. A gente vai falar sobre a preocupação daqui a pouquinho. Carlile Brandi, São Luís, Maranhão. Como falar em um Brasil potência se continuarmos a conviver com doenças de quarto mundo e uma deficiência crônica no saneamento básico? Eu vou deixar agora para vocês responderem aí essa questão da Carlile. Interessante, né? Maravilha. Eu acho que a gente pode agora voar para mais longe.
Vamos lá, Eu queria professor. falar sobre essas perguntas muito importantes. Várias delas têm relação com o que foi discutido recentemente ali no Congresso, o marco regulatório do saneamento. Legal. Porque um dos principais poluidores dos nossos mananciais são os esgotos das cidades, que as pessoas não deixam de defecar, urina, isso tudo a prefeitura não tem dinheiro para fazer, a falta de prioridade, e se discutiu muito, vamos privatizar o saneamento, vamos estatizar, mas o essencial não foi discutido. Por quê? Nós temos que ter serviço de qualidade. Licenciamento e fiscalização dos serviços de saneamento tão deficientes no nosso país. Isso não está muito claro nesse marco regulatório. E, em relação às tecnologias de saneamento, seja de esgoto, seja na área de resíduos sólidos, que muito chorume vai para os mananciais também, por uma má gestão de resíduos sólidos, nós temos que obrigar as concessionárias de saneamento a usar práticas sustentáveis de soluções. Por exemplo, reuso de esgoto com aproveitamento do lodo para biogás e composto orgânico, esgoto tratado para aplicação no solo, regar jardins públicos e não jogar nada no rio. Lixo, 50% do lixo é lixo úmido, que vem o resto de comida, é rico em nutrientes. Gerar composto orgânico para fazer reflorestamento e não encaminhar para aterro de lixo, que você aumenta a poluição de chorume. Mas, na realidade, o saneamento tem um poder econômico enorme. Empresas que querem vender equipamentos caríssimos, grandes empresas, grandes bancos que são donos de aterros sanitários, que ganham muito dinheiro com descarte. E, na realidade, sempre a população fica em segundo lugar e o meio ambiente em segundo lugar para atender interesses econômicos. A verdade é essa. A verdade é essa. Qual é o quadro do Brasil? Qual é o pior quadro do Brasil? Você quer falar, Rosane? Eu quero Rosane, falar também, mas fala você. Bom, hoje um dos grandes problemas no Brasil é que a gente tem uma lacuna muito grande entre as políticas públicas, né, que são responsáveis por melhorias em sistemas de abastecimento de água e saneamento, e as políticas que estão voltadas para a prevenção e vigilância da qualidade da água, no sentido de promoção, né, de doenças que estão relacionadas à água. Então, a gente tem essa lacuna das políticas. Em termos de... o setor que investe em saneamento não é o mesmo setor que está preocupado com a vigilância e a prevenção dessas doenças. Então, como se fosse o Ministério da Saúde. Essa lacuna, ela interfere muito nessa questão e dificulta o avanço em termos de melhoria, principalmente nos sistemas de abastecimento de água. Tá. E uma outra questão também é que a gente precisa perder essa noção, né, a gente precisa rever essa noção de que o tratamento de água vai resolver qualquer problema e que as tecnologias de tratamento utilizadas hoje no Brasil, né, que são de baixo custo, vão conseguir também amenizar todos esses impactos que estão sendo causados no manancial sobre... por poluição, por descarte inadequado de esgoto sanitário, descarte inadequado, contaminação por chorume. Então, por todas as questões de saneamento, a gente não pode mais ter essa percepção, né, essa noção de que qualquer água pode ser tratada. Qualquer água pode ser tratada e a gente tem que tratar muito da água. Não é verdade, como ele está falando. E que o tratamento vai resolver todos os problemas. Não vai resolver mais. A qualidade da água é influenciada diretamente pela qualidade do saneamento. O que inclui o saneamento? É abastecimento de água, saneamento de esgotos, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. Estão interligados. Então, o que está faltando aqui, a minha opinião sincera, é políticas públicas que levem em conta a sustentabilidade ambiental. É investir em reflorestamento dos mananciais, controle de erosão, monitorar os rios. Professor, pode falar. A gente tem alguma atitude pessoal possível? Boa. Já dei um exemplo. Nova York fez a sua parte. Não. A minha pessoal dentro de casa, além de economizar água, o que eu posso fazer? Eu, pessoalmente, porque a gente tem a sensação que a gente está amarrado e que a gente não consegue fazer nada. Mas nós temos várias... você pode, na sua casa, fazer uma política de economia de energia que pega a água, coleta seletiva do seu resíduo sólido e poder ter um uso sustentável com a economia de água, não ter o desperdício que também entra no seu bolso, isso não é sustentável. Claro. Mas, de qualquer forma... nós temos que fazer a nossa parte. E, principalmente, também no nosso voto. Nós temos que votar consciente, não votar porque o candidato é bonitinho, fala bem, ou porque eu ganhei um saco de cimento, que, infelizmente, políticos corruptos e que não privilegiariam políticas públicas sustentáveis, que nós estamos aqui nesse caos na nossa água, porque as políticas públicas não estão privilegiando adequadamente a proteção dos nossos mananciais, senão nós não teríamos esse problema aqui na cidade. Bom, e em relação à qualidade da água de consumo humano... Nós estamos amparados, né? Tem um decreto do Ministério da Saúde, o decreto 5440, que ele obriga
as companhias de abastecimento de água a fornecer as informações da água que ela está distribuindo para a população, né? Então, essas informações elas têm que ser repassadas para a população através das contas de água ou através de relatórios que devem ser enviados aos consumidores. Você pode pôr no site. Pode colocar em jornais de grande Mas isso o Ministério Público está exigindo internet. Que seja feito. Está aí. Então, o Ministério Público está exigindo que a SEDAI faça isso que você está falando. Uma das recomendações que o Ministério Público Estadual fez para a SEDAI é exatamente isso. A ampla divulgação no seu site dos resultados. Eu queria que o senhor repita. E nós, consumidores, estamos resguardados nesse decreto que ele foi elaborado junto com o Ministério do Ministério da Saúde, junto com a defesa do consumidor. Então, assim, a população pode reclamar, deve reclamar e deve cobrar que essas informações sejam repassadas. Maravilha. Eu queria que a gente voltasse àquela sua primeira frase lá atrás, que o Rio de Janeiro é o ponta do iceberg. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que a gente pode ver essa situação se repetir em outros estados? Eu não tenho a menor dúvida, o presidente da SEDAI já declarou hoje que vai resolver o assunto, que eles vão investir, inclusive com carvão ativado, para tirar a geosmina. Mas por que é a ponta de um iceberg? Porque o fato dela resolver agora esse problema pontual não quer dizer que o problema está resolvido, que o problema o buraco é muito mais embaixo, porque enquanto nós não priorizarmos a recuperação dos mananciais, enquanto agora nós estamos no programa Sem Censura discutindo água porque a qualidade está ruim, daqui a 6 meses você pode estar nos chamando de novo para discutir água, porque não tem água. Porque se não tiver floresta, você não vai ter água na estiagem. Como teve São Paulo. O Rio Paraíba do Sul está todo barrento, que tem de crateras de erosão, que é o principal manancial do estado. Passa em São Paulo, Rio e Minas. Minas está 100% careca. E o Rio Paraíba do Sul passa em Minas, pegando Rio Pombe e Muriaé, e na região norte e noroeste fluminense você tem enchentes com calamidades públicas e problemas graves de qualidade da água na época de chuva. Mas a gente tem problemas no norte do país também, com a água não tratada. A água sobra, mas não tem saneamento, exatamente, tudo poluído. Não tem saneamento. É um problema nacional. Não tem a menor dúvida. Não tem lugar do Brasil que esteja um pouquinho mais protegido, que seja um pouquinho melhor qualidade? Com certeza que tem. Tem algum... em relação a essas políticas, o próprio Comitê do Guandu está aqui pertinho. O Comitê do Guandu, a Prefeitura, por exemplo, de Rio Claro, ela implantou um projeto de produtores de água. Então, se o país não faz essa política, o Estado não faz, uma prefeitura pode fazer. Se a prefeitura não faz, uma empresa pode fazer. Nós podemos ser sustentáveis na nossa casa, como tem, economizando água e evitando Rosane, práticas não sustentáveis. Agora falta só 2 minutos. É preciso também assim, que os responsáveis pelo abastecimento eles olhem a cadeia produtiva como um todo. Isso vai desde o manancial, nessa questão da proteção dos mananciais que o professor Adacto tem colocado, a questão de melhorias da qualidade da água do manancial, avaliar também todo o processo de tratamento em termos de projeto, construção, operação e manutenção de um sistema. Isso deve ser realizado através de inspeções sanitárias de formas periódicas nas estações de tratamento de água, a verificação das condições, né, de reservação e distribuição, como por exemplo, conhecer a idade da rede de distribuição de água. E, além disso, a gente não pode esquecer também a nossa responsabilidade de manter os nossos reservatórios, as nossas caixas d'água sempre limpas. Que a gente tem que fazer agora, porque todo esse acontecimento... E a SEDAI também tem. Limpar os reservatórios de distribuição. Tem que saber se pode ser problema nos reservatórios da SEDAI, que não tem manutenção e conservação. Isso tem que ser investigado. Bruno, então, tem uma pergunta, não tem? Eu queria saber sobre ferver. Vocês falaram no início, o processo de fervura, ele elimina completamente as bactérias da água? Então, na verdade, assim, esse processo, né, em tratamentos intradomiciliares, que é o que a gente chama, né, fervura, a parte de filtração ou a mesma desinfecção com o uso de hipoclorito, isso são medidas que são preventivas, e são medidas em situações emergenciais. Então, isso quando acontece... quem não tem dinheiro para comprar água mineral faz o quê, professora? Nessa situação, né, o que deveria ter acontecido, a SEDAI deveria ter informado a população para que a população pudesse tomar essas medidas intradomiciliares, mas informado também por quanto tempo. A população ela está sem saber por quanto tempo ela vai ter que fazer esses processos. Isso tem um custo para a população. Então, a SEDAI ela não pode simplesmente, não só a SEDAI, mas todas as companhias de abastecimento, transferir a responsabilidade para os consumidores para garantir a qualidade da água que ele vai estar consumindo. Quer dizer, na verdade, então, isso são medidas que devem ser tomadas em situações emergenciais,
ou em algumas situações onde, por exemplo, áreas rurais que não têm sistemas de abastecimento de água. Agora, onde a população recebe a água através de rede, isso é uma medida Paga que suas é tarifas inaceitável. direitinho. Eu vou né? ter que fazer um programa mensal Acabou. com vocês dois. Todo mês chamar Será um aqui prazer. para ver se a gente... Né, Bruno? prazer, tá. Vamos lá, Acabou. amanhã a gente volta. Valeu, Tchau, obrigada. gente. Até amanhã. Valeu, viu? Bom demais. Pelo-